Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao tópico 1 de Algoritmos e Estruturas de Dados. Esse é o vídeo de número 10 do assunto de Programação Orientada a Objetos. Nesse vídeo vamos falar de um último tema dentro do conceito de herança que vimos nos vídeos anteriores, que estamos vendo desde os últimos vídeos. Esse tema do vídeo de agora é sobrescrita, ou overriding, em inglês é o termo usado em override, sobrescrita de métodos. Qual que é a ideia? Falamos nos vídeos anteriores que o mecanismo de herança permite que a gente faça uma especialização da classe de objetos, de tal maneira que o objeto de uma classe derivada consegue herdar os comportamentos e atributos da sua classe base e, em cima disso, acrescentar novos comportamentos, implementando métodos específicos, definindo atributos específicos naquela classe derivada. Então, ele consegue se especializar. Mas, eventualmente, você vai ter a necessidade de corrigir, adaptar ou alterar determinados comportamentos herdados da sua classe base, ou seja, modificar algum método que tenha sido herdado da classe base. A forma de se fazer isso é justamente através da sobrescrita de métodos. Então, a classe derivada ela pode sobrepor métodos herdados, fazendo alguma modificação na sua implementação, ou até mesmo anulando aquele método, os efeitos que aquele método herdado imprimiam antes a um objeto daquela classe. Como que se faz isso na prática? Eu declaro na minha subclasse ou classe derivada, são sinônimos, o mesmo nome de método com os mesmos parâmetros e o mesmo retorno. Ou seja, a assinatura do método tem que ser idêntica. E aí, o que vai acontecer? Se o método é declarado na superclasse ou classe base, né, lembrando, são sinônimos, superclasse e classe base, assim como na subclasse, sinônimo de classe derivada, o método sempre da subclasse que vai predominar. O que isso significa? Se eu crio um objeto daquela subclasse, invoco aquele método que foi sobrescrito na subclasse, o código, a implementação que será executada ao ser invocado aquele método é a implementação da subclasse. Muito bem. Aqui tem um trecho de um exemplo que nós veremos em mais detalhes daqui a pouco, que mostra um pouco mais dessa ideia. Imagine que você tem essas duas classes, animal e ave, e tem um método dentro da classe animal chamado mover. Por exemplo, aqui ele só simplesmente informa essa frase aqui, que o objeto da classe animal está se movendo. Muito bem. Ao criar a classe derivada ave, que herda classe animal, naturalmente vai herdar todos os atributos e métodos, eu quero modificar, por exemplo, o comportamento do método mover herdado. Afinal, uma ave, eu posso especificar, detalhar que não é um movimento qualquer, o movimento que a ave faz é voar. Então, se eu quero fazer a sobrescrita, basta então eu redefinir o método mover aqui com a mesma assinatura idêntica e aí fazer uma implementação diferente, como por exemplo aqui eu estou fazendo com a impressão da frase voando. Eventualmente eu posso também precisar não suplantar completamente o método da classe base, mas sim, digamos assim, acrescentar algo a ele e complementá-lo. Então seria interessante que eu pudesse invocar para que fosse executado aquele método da classe base na implementação que eu estou sobrescrevendo. Como é que isso funcionaria? Vejam aqui então essa classe círculo, outro exemplo, em que eu tenho um método chamado toString, que retorna um objeto string criado com essa constante aqui, né, com essa sequência de caracteres aqui constante. Centro igual a 2,3, ponto e vírgula, ra igual a 7. Então ele cria, instancia um objeto da classe string e já inicializa com o construtor com essa cadeia de caracteres aqui atribuída e retorna a cópia desse objeto
né, ao fim nesse encerramento aqui da execução. Então imagine agora que eu faço a classe círculo bordado, que é derivada de círculo, e eu vou sobrescrever o método toString. Então declaro aqui de novo o cabeçalho idêntico ao método herdado. Então estou fazendo uma operação de sobrescrita, mas eu quero fazer essa implementação na classe derivada complementando, incrementando os comandos feitos na classe py ou na classe base. Como é que eu faço para explorar isso, ou seja, invocar aqui dentro da classe derivada o método da classe base? Basta eu explicitar com o operador aqui de escopo que eu estou me referindo aqui a uma chamada do método toString, não o próprio toString aqui de círculo bordado. Se eu esqueço esse trecho em vermelho, o que eu estaria fazendo era uma chamada recursiva. A gente vai falar inclusive de recursão em tópicos mais adiante nesse curso. Mas eu estou aqui, no caso, querendo não chamar o método toString associado a círculo bordado, membro de círculo bordado, mas sim o método toString membro da classe círculo, da base. Então, o que vai acontecer? Primeiro vai invocar o método da classe base, que vai construir essa string aqui, retornar essa string para cá, e essa string retornada vai ser concatenada com a sequência de caracteres borda igual a 1. Então, para entender melhor, vamos agora alternar para o Linux para ver com cuidado os dois exemplos, animal.cpp e círculos.cpp. Vamos entendê-los melhor agora. Então, estamos aqui primeiro com o exemplo completo, o animal.cpp. Vocês têm esse exemplo claro à disposição de vocês aí na página do curso, na plataforma Aprender. Recomendo que abram e também executem com calma e estudem com calma. Então, reparem, a classe animal, ela tem uma série de métodos, além daquele método mover que a gente já discutiu um pouquinho nos slides. E veja, ela define algumas implementações mais gerais para representar, digamos assim, qualquer tipo de animal. Aí, por exemplo, imagine que a classe derivada ave quer reimplementar determinados métodos. No caso aqui, nós vamos reimplementar comer e mover, ou seja, eu vou herdar como está o método dormir, aqui, herdado da classe base, animal. Vou herdar, claro, os outros métodos também, mas eu quero sobrescrevê-los. A operação de sobrescrita é feita simplesmente redefinindo o método que eu quero sobrescrever. Então, eu repito aqui a definição de um método chamado comer, de forma idêntica, o cabeçalho tem que ser sempre de forma idêntica, e aí eu vou, por exemplo, especificar que uma ave, por exemplo, come bicando, ou que uma ave se move voando. Essa mesma ideia eu posso fazer, por exemplo, para uma segunda classe derivada da classe animal, que é a classe peixe. Então, posso sobrescrever os métodos comer e mover, herdados da classe base animal, com agora a implementação formando que um peixe come mordendo e ele se move nadando. Então, o que vai acontecer? Aqui temos um programinha pequeno, só na função main, que vai instanciar dois objetos, chamados aqui de passarinho e sardinha, as variáveis, e eu vou invocar justamente o método mover, atrelado a cada classe. E, naturalmente, o que a gente vai ver é que a implementação executada do método mover aqui, tanto para passarinho como para a sardinha, é a implementação sobrescrita na classe derivada e não aquela que foi herdada da classe base. Vamos então abrir o terminal aqui, limpar aqui o histórico e invocar o compilador. A compilação foi bem sucedida.
E vejam só, eu executar o programa justamente a implementação foi de fato aquela implementação sobrescrita nas duas classes derivadas. Muito bem, agora vamos ver o outro exemplo, o exemplo da invocação dos métodos sobrescritos da classe base. Então aqui eu tenho a implementação completa da classe círculo, tem aqui, né, a implementação do método toString, e na classe derivada, círculo bordado, eu vou reimplementar, ou seja, vou sobrescrever este método, fazendo a composição do retorno do método da classe base com uma sequência de caracteres aqui, borda igual a 1. Então, vou justamente invocar o método da classe base. Para invocar o método da classe base, eu tenho que especificar aqui o escopo, caso contrário, como falamos há pouco tempo nos slides, eu estaria fazendo uma chamada recursiva e não é isso que eu quero fazer. Eu quero executar o método toString original, digamos assim, da classe base e depois pegar esse resultado e compor aqui com borda igual a 1 para fazer a implementação da classe do método toString na classe derivada, o método que está sobrescrevendo. Então, com essa estratégia, eu posso justamente testar aqui qual seria o resultado de eu executar, por exemplo, o método toString na classe base original círculo, assim como o método toString de um objeto na classe derivada. Vamos fazer esse teste aqui. Vou agora compilar o código círculos.cpp. E vejam que, como esperado, o objeto instanciado da classe base tem a implementação toString definida na classe base e o objeto instanciado da classe derivada tem a implementação toString que foi sobrescrita, que trabalha, que chama a classe base dentro dele para compor a string final com a sequência borda igual a 1. Então esses são os dois exemplos que ilustram esse conceito de sobrescrita. Naturalmente veremos mais exemplos do uso da sobrescrita com um contexto um pouco mais prático ao longo dos outros tópicos do curso. E assim encerramos o assunto de herança dentro deste tópico. No próximo vídeo falaremos sobre polimorfismo. Até mais!